Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Hoje eu resolvi falar sobre enxaqueca, porque é grande o número de casos que aparece no consultório e as pessoas chegam muito preocupadas com essa situação e às vezes já vêm de vários tratamentos que não foram eficientes. Então a enxaqueca caracteriza por ser uma condição neurológica marcada por intensas dores de cabeça, frequentemente acompanhadas de enjoo e ou sensibilidade à luz ou ao som, né? Classifica-se a enxaqueca em dois tipos. Aí para a enxaqueca episódica ou crônica, né? Nós temos aquela que vem frequente e a enxaqueca crônica, dependendo da frequência das crises, né? As pessoas com enxaqueca crônica apresentam dor de cabeça pelo menos 15 dias ao longo de um mês, sendo que algumas podem experimentar os sintomas diariamente. A fisiopatologia da enxaqueca baseia-se no sistema trigêmeo vascular. É o nervo trigêmeo que passa ali, né, que inerva a face, né, e o sistema vascular. Embora o mecanismo exato da progressão da enxaqueca episódica para a crônica ainda não esteja completamente compreendido, fatores como o processamento anormal da dor, a hiperexcitabilidade cortical, a inflamação neurogênica e a sensibilização central desempenham um papel importante. Além disso, pacientes com enxaqueca apresentam alterações funcionais e estruturais do cérebro, as quais associam-se a uma maior duração da condição e às crises de cefaleia mais frequentes. A enxaqueca ocorre em cerca de 12 a 15% da população geral, sendo mais frequente em mulheres, e o tipo mais prevalente é a enxaqueca sem aura. Muita gente fala, eu enxergo isso, eu enxergo alguns pontos luminosos à vista, algumas sombras na vista, mas a enxaqueca mais frequente é sem aura, sem essas manifestações, que representa 75% dos casos. Além disso, é mais frequente entre indivíduos de 30 a 40 anos, quando a prevalência atinge 7% entre os homens e 24% nas mulheres, muito mais frequente das mulheres. Há também uma tendência de ocorrência familiar, indicando uma influência genética. Geralmente a gente vê um caso de enxaqueca, tem outros casos na família. Esse distúrbio é uma das principais causas de incapacidade, ocupando o segundo lugar globalmente atrás apenas da dor lombar, que é o primeiro lugar de todos os sintomas, é a dor lombar, depois vem a enxaqueca. A enxaqueca crônica, por sua vez, afeta cerca de 2% da população mundial, resultando em uma redução significativa da qualidade de vida, sendo ainda mais incapacitante do que a enxaqueca episódica. A enxaqueca geralmente evolui em etapas distintas, que estendem-se por várias horas ou até dias. Primeiro nós temos pródromos. Até 48 horas antes da dor de cabeça, o paciente pode apresentar sensibilidade à luz ou ao som, cansaço, dor no pescoço, alterações cognitivas, irritabilidade e euforia. A aura são aqueles sintomas neurológicos temporários, que surgem gradualmente em minutos e duram até uma hora, estando presente em cerca de 25% dos pacientes. Aquelas pessoas que sentem aqueles flashes luminosos, né? Aquelas sombras na visão, isso se chama aura, né? A cefaleia é a dor de cabeça de intensidade moderada a severa com duração de 4 a 72 horas. Tem pessoas que ficam 3 dias ou mais aí com enxaqueca. Após enxaqueca, aquela sensação de cansaço, frequentemente acompanhada de dor de cabeça residual, desencadeada por movimento, que pode persistir de algumas horas até alguns dias. A enxaqueca geralmente caracteriza por ser unilateral, dá mais de um lado, né, da cabeça, o dor pulsando, latejando, de intensidade moderada a grave. Além disso, pode associar-se a sintomas como enjoo, vômito, fotofobia, não poder com a luz, fonofobia, não tolerar sons altos, piora com atividade física rotineira e sensibilidade ao toque. Às vezes toca a cabeça e sente aquela dor, principalmente no couro cabeludo. Os episódios de enxaqueca podem ser provocados por uma variedade de fatores fisiológicos, ambientais ou relacionados à alimentação. Entre eles estão o estresse, que está por trás de tudo quanto é doença quase, né?
o ciclo menstrual, na época menstrual a mulher tem mais crise de enxaqueca, alterações do padrão de sono, a pessoa não está dormindo direito, né? Jejum prolongado, exposição à luz muito forte, intermitente, cheiros intensos, mudança de clima para frio, né, por exemplo. Algumas substâncias como nitratos, vinho, bebidas alcoólicas, aspartame, podem desencadear crises em determinados pacientes, né? Apesar de não existirem critérios rígidos sobre a frequência ou gravidade que justifiquem a introdução do tratamento preventivo, geralmente recomenda-se para pacientes com quadro 4 ou mais dias de dor de cabeça por mês, ou para aqueles cujas crises apresentam baixa resposta ao tratamento agudo, gerando incapacidade relevante ou queda da qualidade de vida. Então, às vezes, a gente tem que fazer um tratamento preventivo, né, para evitar as crises mais fortes. A abordagem para a profilaxia da enxaqueca inclui medidas de estilo de vida, né, mudar estilo de vida, né, terapia farmacológica, os remédios e as intervenções não farmacológicas. Estratégias relacionadas ao estilo de vida podem ajudar no controle da enxaqueca. Tais estratégias incluem a manutenção de uma boa higiene do sono, dormir bem é necessário, pelo menos umas 6, 7 horas da noite, realização de refeições em horários regulares, prática de exercício físico é sempre muito bom, redução do consumo de cafeína, né, café, Coca-Cola, etc. E identificação e manejo de gatilhos de enxaqueca. A pessoa tem que saber, um vinho faz com que eu tenha de enxaqueca, então tenha cuidado. Além disso, recomendo a realização de um diário de dor de cabeça, que pode ser uma ferramenta importante para registrar a frequência e a intensidade das crises, além do uso de medicamentos para interrupção e identificação de fatores desencadeadores, permitindo que sejam melhor gerenciados. Apesar de haver incertezas sobre a melhor abordagem para lidar com esses gatilhos, a orientação tradicional sugere evitar os fatores desencadeantes sempre que possível. Terapia farmacológica na enxaqueca, nós incluímos agentes de primeira linha e agentes de segunda linha, né? Os agentes de primeira linha, a maioria dos pacientes com enxaqueca episódica, né? Aquela enxaqueca que nós falamos aqui, que vem mais vezes, né? Com mais frequência, tem indicação de profilaxia, recomenda iniciar o tratamento com agente de primeira linha. Às vezes o paciente tem uma depressão, a gente começa com antidepressiva, amitriptilina, venlafaxina, beta-bloqueadores também funcionam bem, topiramato, que a gente usa muito, antagonistas relacionados ao gene da calcitonina também pode ser usado. A escolha entre as opções deve ser personalizada, considerando características do paciente, comorbidade, efeitos adversos potenciais, custo do medicamento e preferências, né? Além disso, os antagonistas, por exemplo, hoje já estão bem falados aí, os anticorpos monoclonais, né, para enxaqueca, o erenumab, o fremanezumab, esses anticorpos monoclonais eles foram incluídos no tratamento de enxaqueca. É uma coisa mais moderna, com agentes de primeira linha, com base isso foi incluído em 2024 pela American Heart Society. Segundo alguns estudos, tais medicações podem oferecer benefícios mais rápidos e duradouros e em sua formulação injetável, que são injetáveis, são vantajosas para pacientes que têm dificuldade de aderir à medicação diária. Recomendo os medicamentos de segunda linha para pacientes com contraindicação ou resposta insuficiente após pelo menos 8 semanas de uso dos remédios de primeira linha, há pelo menos 2 agentes da primeira linha. Entre as opções de medicamentos de segunda linha estão os antihipertensivos, às vezes a pessoa é hipertensa, tem que tomar um antihipertensivo, às vezes usar a gabapentina, né? Considera-se também o uso de anticonvulsivantes, outros anticonvulsivantes. O medicamento escolhido deve ser testado de forma adequada, considerando tanto a duração quanto a dose. Alguns estudos indicam que a eficácia de alguns tratamentos pode ser percebida já nas primeiras 4 semanas, mas os benefícios podem continuar a aumentar entre 3 e 6 meses. Geralmente, avalia-se a eficácia após pelo menos 3 meses de uso na dose ideal ou 6 meses para medicamento administrado trimestralmente. A enxaqueca pode apresentar melhorias mesmo sem intervenção terapêutica. Em geral, a discussão sobre a possibilidade de suspender gradualmente o tratamento profilático só ocorre quando os sintomas são bem controlados por um período de 6 a 12 meses. Recomendo realizar a troca para um novo medicamento ou classe terapêutica em caso de pacientes que não melhoram após o teste adequado com a terapia preventiva. Já para pacientes que obtiveram uma resposta parcial ao tratamento inicial, é comum associar um segundo medicamento preventivo de classe diferente.
Diversas intervenções não farmacológicas apresentam benefícios moderados para a prevenção de enxaqueca, incluindo exercício aeróbico, biofeedback, relaxamento, terapia cognitivo-comportamental, acupuntura, estimulação elétrica nervosa transcutânea. No que se refere à acupuntura, algumas evidências sugerem que ela pode proporcionar benefícios modestos na prevenção de enxaqueca. No campo da neuromodulação, por sua vez, algumas técnicas estão sendo exploradas para tratamento da enxaqueca. Coisas mais modernas, como estimulação nervosa supraorbital transcutânea, estimulação magnética transcraniana, estimulação do nervo vago, neuromodulação elétrica remota. Então são tratamentos novos, assim como os anticorpos monoclonais. Então, gente, sobre enxaqueca era isso que eu tinha para vocês hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta.